Pode ser, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma da nossa EBD Online, ainda estudando sobre o livro de Josué, Tempo de Conquistas, né? Fé e obediência no livro de Josué. E hoje nós estudaremos a terceira lição desse trimestre, né? A lição que tem por título Os Preparativos para a Conquista, né? Nós já vimos, né, uma visão geral sobre o livro de Josué no primeiro capítulo, na primeira lição. Na segunda lição nós vimos sobre o chamado de um líder, né? O chamado de Josué. E hoje a gente já vai ver os preparativos para a conquista da terra prometida, para a conquista de Jericó, né? Então, o texto do dia se encontra em Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, né? A síntese da lição diz que Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então nós estudaremos aqui algumas estratégias, né, dadas por Deus a Josué para que o povo pudesse conquistar a terra prometida, mas já é importante ressaltar que não foi por conta das estratégias que aquele povo hebreu conseguiu acesso à terra prometida, né? Não foi por causa das estratégias de guerra de Josué, não foi por causa das estratégias que ele fez com que o povo fizesse que eles lograram o êxito, né? Que eles conseguiram vencer aquela batalha. Não foi por causa disso. Na verdade, tudo o que aconteceu foi obra de Deus, foi plano de Deus, foi resultado da graça e da misericórdia de Deus na vida daquele povo. Da mesma forma também em nossas vidas nós nos preparamos, nós estudamos, nós tentamos, né, nos preparar, fazer planos para o futuro e para que a gente possa de alguma maneira ter algum sucesso aqui na Terra. Porém, todo o sucesso, toda a honra, os prêmios que aqui recebemos, tudo isso é concedido por Deus, é dom divino, é dado por Deus, né? Não para a nossa glória, mas obviamente para a glória dele, tá? E aí o texto bíblico se encontra em Josué capítulo 2, versículos 1, 9, 11, 23 e 24, tá? Então a gente vai ler aqui rapidinho. O versículo 1 diz assim: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, um texto muito conhecido nosso, onde Josué, antes de entrar na terra prometida, né, ele envia 2 espias ali a Jericó, como ele já tinha sido uma vez um espia que foi enviado por Moisés naquela feita. Mas agora ele não envia 12, ele envia apenas 2 espias para que pudessem ver como era ali o modus operandi daquela cidade, né? Como é que eles se defendiam, como é que eles se organizavam, e a gente vai ver isso com um pouco mais calma daqui a pouco. Então, o povo, como a gente já viu em outras aulas, tinha recebido um discurso de Moisés, né? Onde no final do livro de Deuteronômio ele fala ao povo suas últimas palavras, né? Conclama ao povo para que fique junto, para que fique unido, para que tenha fé em Deus. E aí no começo do livro de Josué é o chamado de Deus na vida de Josué, né? E Deus diz a Josué o que ele queria que Josué fizesse para que fosse bem sucedido, né? Então o povo ali entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas, como a gente já viu anteriormente, tá? Mas como eu já falei, todos os preparativos do povo seriam em vão se Deus não fizesse, não concedesse o milagre. Mas é fato que todos os milagres que nós vemos na Bíblia Sagrada, ou quase todos eles, nós vemos que o primeiro passo deve ser dado pelo homem. Eu não estou dizendo que Deus não tem o poder para fazer independente da ação do homem. Ele tem esse poder, ele tem todo o poder, tá? Ele é um Deus todo poderoso. Porém,
Deus trabalha dessa maneira. Ele diz ao homem o que ele deve fazer, e aí quando o homem faz, Deus reage na vida do homem, né? Não seria exagero dizer que Deus é um Deus mais reativo, e isso não diminui em nada o poder dele, como eu já falei. Fato é que todos ou quase todos os milagres começam dessa maneira, e eu posso lhe dar inúmeros exemplos, como o exemplo de Jericó, como a gente vai estudar aqui, como o exemplo da abertura do Mar Vermelho. Moisés olha para Deus, clama a Deus, e Deus simplesmente responde: Josué, por que clamas a mim? Eu já te dei a ferramenta, toca nas águas com o teu cajado, né? Então, é interessante que Deus não diz a Moisés o que ele vai fazer com as águas, mas Moisés, como um homem de fé, toca nas águas, e ali as águas, né, o mar se abre e Israel passa a pé enxuto. Por exemplo, o pai da fé, Abraão, né, o amigo de Deus, como ele assim o trata, se ele não tivesse saído da sua cidade de Ur, se ele não tivesse dado o primeiro passo, não teria, né, sido conhecido dessa maneira como o pai da fé, como um grande patriarca, como o amigo de Deus. E isso só para citar 3 exemplos rápidos dos nossos patriarcas, né? Se a gente for estudar ao longo da Bíblia os milagres de Jesus, a gente vai ver dessa maneira. Então, nossa parte nós devemos fazer, né? Deus, ele faz aquilo que a gente não pode fazer, tá? E como eu disse, isso não diminui o poder dele, é a maneira que ele trabalha dessa forma, tá? Então, havia uma promessa que há muito tempo pairava sobre aquela nação, que eles entrariam na terra prometida e Deus daria uma terra que manava leite e mel. Essa promessa foi dada a Abraão, né? E só foi cumprida muitos anos depois na vida daqueles que entraram na terra prometida sob a liderança de Josué. Então, Josué ordena ao povo, né, pela fé, que eles façam preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. E quais foram esses preparativos que Josué pediu que o povo fizesse, que ordenou que o povo fizesse? O primeiro deles é interessante porque é um paralelo, ou melhor, um paradoxo com o que eles viviam há 40 anos, né? A primeira ordem de Josué é: provede-vos de comida, guardai comida, né? Começa agora um novo tempo. O povo estava acostumado a viver com o maná, né? Todos os dias Deus mandava, ordenava que o maná caísse do céu, né? Que fosse entregue ao povo diretamente do céu. E aí era tanto a providência divina que era proibido estocar esse maná. Por exemplo, né? Aconteceu porque o povo não tinha a fé o suficiente, né? O povo via todos os dias os milagres, mas ainda assim não tinha fé que Deus mandaria no dia seguinte, né? Pensava que Deus poderia esquecer-se, né? Ou sei lá, o serviço de delivery tivesse alguma falha, né? A logística lá no céu pudesse ter alguma falha e não chegasse o maná no dia seguinte. Então o povo recebe o maná e, em vez de comer e se saciar, ele estoca para o dia seguinte, pensando que poderia não chegar ao maná no dia seguinte. Deus repreende veementemente o seu povo, né? Inclusive o maná no dia seguinte já estava apodrecido, né? Então Deus mandava o maná todos os dias, né? O pão de cada dia era Deus que mandava. Mas agora a ordem de Josué é inverso disso. Ele diz: olha, juntai comida, vocês têm 3 dias para juntar o máximo de comida que vocês conseguirem, né? Pois seria uma travessia ao longo do Rio Jordão e talvez, né, pudesse faltar o mantimento, né? Na verdade, Deus estava provando a fé do povo, né? Talvez alguns diziam: mas no tempo que Moisés, Deus mandava, agora a gente vai ter que juntar. Mas graças a Deus, né, e graças à fé também de Josué, o povo cumpre assim a ordenança de Josué, junta mantimentos, né, junta ali tudo que estava naquela terra onde eles estavam, e inclusive diz alguns estudiosos que eles faziam também, ou fizeram também, algumas receitas com o resto do maná daquele dia, né? Então, isso aqui trata alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, alguns historiadores da Bíblia. Então, a primeira ordem é essa, né? Juntar comida, juntar mantimentos, né? Juntar a previdência, né? Que é a providência antecipadamente. A segunda ordem, né? E o segundo preparativo de Josué é que ele convocasse todas as tribos, né? Então ele convoca os guerreiros da tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para atravessar o Jordão e para lutar pela herança de Deus, né? Porém, uma parte desses guerreiros ficaram, né, com as mulheres e as crianças para as protegê-las, para fazer ali a ronda daquele lugar onde eles estavam, né? Esses homens deixaram tudo, partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido, né? Como eu falei, Deus
faz um milagre nas nossas vidas, Ele é poderoso o suficiente para isso, mas é necessário que a gente saia para a guerra. É necessário que a gente dê o primeiro passo, que a gente coloque a nossa armadura e a gente saia para guerrear contra o inimigo. Aí você diz, Igor, mas nós estamos num tempo assim, a gente ainda tem que guerrear sim, mas a nossa luta obviamente não é contra carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. É assim que diz a palavra de Deus e é assim que o apóstolo Paulo nos trata, né? Então, um exemplo disso é que se a gente quer que pessoas sejam salvas, né, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, é necessário que a gente pregue para elas. É necessário que a gente lute realmente contra o inferno para libertar essas pessoas da opressão maligna, para saquear o inferno. É fato isso que quando Paulo, né, ele escreve e ele descreve as armaduras, ou melhor, a armadura do cristão, ele dá uma arma de ataque, que é a espada, né? Então ele descreve alguns equipamentos de defesa, como capacete, como escudo, como a couraça da justiça. Porém, todavia, entretanto, ele também dá uma armadura e uma arma forte para que o povo também pudesse atacar, que é a espada, a Bíblia Sagrada, tá? Então, é necessário sim que a gente saia para a guerra para que a vitória seja concedida por Deus para nós. Então, o terceiro preparativo, né, a terceira ordenança de Josué ao povo é que ele fosse fiel ao comandante, né? Como eu falei, o povo estava passando por um momento de transição. Deus já havia falado com o povo e reafirmado a liderança de Josué sobre o povo, mas era necessário que o povo demonstrasse essa fé no seu comandante, né? Todo líder espiritual, ou todo líder em qualquer área da vida, mas principalmente na área espiritual, ele precisa, obviamente, acreditar em Deus, ele precisa, né, ter planos, ter preparativos, ele precisa se planejar, não fazer de maneira relaxada. Porém, para que ele tenha sucesso, é necessário que os seus liderados, que o seu povo acredite que ele é um homem de Deus, acredite que ela é uma mulher de Deus, acredite que foi Deus que colocou ele ou ela ali e que através dela Deus vai fazer milagres na vida de todo o povo. Então era necessário que o povo reafirmasse essa fé em Josué. E eles fariam isso como? Através da obediência às ordenanças de Josué. E é interessante que o povo pede duas coisas a Josué, e a gente vê isso, né, no versículo 5 e no versículo 17 e no versículo 18. Quando eles pedem que Josué, em primeiro lugar, agradasse a Deus. Então, se ele agrada a Deus, ele está sendo um homem reto, obediente, fiel, piedoso e tudo o quanto nós sabemos, né, que um homem que agrade a Deus, né, o que agrada ao coração de Deus. Mas além disso, eles pedem também que Josué se esforçasse, né, como Deus já havia falado com Josué anteriormente. Ou seja, que Josué desse o melhor de si, e Josué assim o fez. Tá? Então, esses foram os preparativos para a travessia do Jordão. A outra fase de preparação que Josué faz ali para entrar na Terra Prometida, né, que ele inicia a nova fase de preparação, é enviar 2 espias para a terra de Jericó, para que eles pudessem conhecer como era aquela terra. Obviamente, não como a terra era plantada ou como era a população daquela cidade, não. Agora Josué já envia com uma missão mais específica, para que eles vissem como era o modus operandi do exército de Jericó, para que eles vissem como é que eles se defendiam, quantos guardas ficavam de noite, e a ronda era feita em quantos minutos, como era ali a muralha, como era o terreno ao redor da muralha. Ele precisava conhecer o seu inimigo, precisava conhecer o campo de batalha onde ele iria lutar, né? E isso é uma das premissas, né, que é aquele livro muito famoso, A Arte da Guerra traz, né? Que para vencer é preciso conhecer o campo de batalha onde a batalha será travada. É interessante que Josué também foi um espia 38 anos atrás disso, né? Há 38 anos atrás, Moisés envia uma missão de reconhecimento do terreno e envia 12 espias, né? Entre eles Josué e Caleb. Os outros 10 viram a terra e disseram: olha, aquela terra não tem como ser nossa. Tem uma muralha gigante, eles têm gigantes, o exército é feito de gigantes. Porém, Josué e Caleb viram com os olhos espirituais e disseram: aquela terra é nossa, é a terra que Deus prometeu, é a terra que mana
leite e mel. Aquela terra é a terra prometida, né? Então agora Josué envia não 12 como Moisés havia enviado, ele envia somente 2, e com certeza ele escolheu a dedo esses 2, pois ele sabia o quão importante era essa missão. Então Josué envia, né, 2 homens da sua confiança para ali espiar a terra prometida, a Jericó, e diz os historiadores, especificamente o Flávio Josefo, né, um dos mais conhecidos no nosso meio, que durante todo o dia eles passaram desapercebidos, né? O povo reconheceu que eles eram hebreus, obviamente, mas pensavam que eles eram somente turistas e estavam ali só de passagem. Até que já na boquinha da noite, né, como diria um amigo meu, o rei é avisado, né, que tinham hebreus ali na cidade. E aí ele ordena que seja uma caçada aos hebreus, né, que estavam ali, para que eles pudessem ser presos. E aí a Bíblia fala que esses hebreus que ali foram, os 2 espias, se hospedaram na casa de Raabe, uma mulher prostituta, né? Tudo indica que ali a casa de Raabe era uma hospedaria, né? Uma espécie de pousada ali. E aí os soldados vão direto até a casa de Raabe, né? Mas Raabe, não temendo os homens, mas temendo o Deus que já havia se revelado a ela, diz que aqueles homens ali não estão, né? Eles acreditam nessa palavra e os espias ali foram salvos por essa mulher, né? Por Raabe, né? Então, o comentarista nos traz que muitas vezes Deus faz dessa maneira em nossas vidas, né? Ele usa o improvável, né? Quem diria que uma mulher cananeia, né? Uma mulher estrangeira, né? E ainda uma mulher prostituta faria isso, né? Seria tão determinante para a vitória do povo de Deus, né? Josué fez vários preparativos, fez vários planos, pois era um guerreiro muito astuto e muito inteligente. Mas com isso ele não havia planejado, né? Ele não havia planejado isso, né? E aí, como ele não havia planejado isso, como ele não tinha como prever isso, Deus dos céus, que conhecia todos os planos de Josué, disse: Josué, teu plano está muito bom, mas ainda falta uma coisa. Falta aqui a providência divina, e Deus se revela para aquela mulher, para Raabe, e ela faz uma grande obra ali, determinante para a vitória do povo hebreu. Tá? Então, além disso, né, além de salvar os hebreus, né, que ali estavam, os 2 espias, a Raabe também praticamente confessa a Deus como o seu Senhor. Praticamente não, ela confessa realmente a Deus, né, diante daqueles 2 homens que eram hebreus. E ele diz: olha, eu bem sei que o Senhor já deu a vocês essa terra, isso eu já tenho conhecimento. Como ela chegou a esse conhecimento, a Bíblia não trata, como Deus se revelou a ela, a Bíblia não demonstra. Mas fato é que a graça foi apresentada àquela mulher, que o amor de Deus foi apresentado àquela mulher, e ela, de bom grado, de bom coração, recebeu esse amor e confessou a Deus e disse: olha, eu reconheço, eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, Ele é Deus em cima dos céus e é também Deus embaixo da terra. Então, ela ali confessa a Deus e diz: olha, todo este povo aqui já está desmaiado diante de vós, né? O pavor de vocês já caiu sobre nós, né? Então, ali ele reafirma, Deus usa aquela mulher para reafirmar a promessa que ele havia feito aos seus filhos. O terceiro ponto, ele fala sobre Raabe, uma heroína da fé. Como eu já falei, Raabe foi uma providência divina ali nos meios do plano de Josué. Obviamente Deus conhecia os planos de Josué e com certeza tinha sido Deus que havia o orientado a fazer aqueles planos, né? Mas Deus dá uma fagulha ali, né? Uma faísca ali da sua providência, né? Apenas um dedo de Deus ali para que todo o povo pudesse saber que Deus é Deus de providência. Usa aquela mulher Raabe para dar vitória ao seu povo, né? Ela foi um fator fundamental na vitória do seu povo. E Raabe entrou definitivamente na história, né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, na galeria da fé, Hebreus capítulo 11, ela é tratada dessa maneira, como heroína da fé, né? Uma fé que converte-se a Deus ali, ainda que sem ninguém pregar para ela, né? Ao que aparenta ser, né? Que Deus revelou o seu amor. E além disso, né? Como todos nós sabemos, depois da queda de Jericó, Raabe casa-se com um homem de Judá e ele gera a um filho por nome de Boaz, né? Boaz, aquele mesmo que casa-se com Ruth e gera também, futuramente, né? Eles são bisavós do rei Davi, né? Então Raabe é trisavó de Davi e como Jesus é filho de Davi, ele pertence à genealogia de Davi,
Jesus é descendente de Raabe, né? Então, uma mulher cananeia, uma mulher prostituta, né? Uma mulher que tinha tudo ali para ser morta, segundo a lei mosaica, né? Deveria ser apedrejada. Deus perdoa os seus pecados. Ela é determinante para a vitória do seu povo e ela ainda, né, recebe a maior honra de todas, né, que é fazer parte ali da família de Jesus, né, da genealogia de Jesus. Então o comentarista traz aqui Raabe como uma mulher de estratégia, né, como uma mulher estrategista. Se nós formos olharmos ao pé da letra, nós vamos ver que Raabe faz, na verdade, é mentir para os soldados, né? Ela diz, olha, eles não estão aqui, quando na verdade os hebreus ali estavam. Então, se você pode se perguntar da seguinte maneira, então quer dizer que Deus, né, usou Raabe para mentir para os soldados? De maneira nenhuma, tá? Deus não compactua com a mentira em nenhuma hipótese, tá? O pai da mentira é o diabo, assim que a Bíblia nos traz, e Deus é um Deus de verdade. Então, são coisas opostas, Deus e a mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra vez, ele orando ao Pai, ele disse, olha Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus não usa ninguém para mentir e a mentira não faz parte da obra de Deus. Mas fato é que Raabe era uma nova convertida, então ela não sabia ainda ou não seguia ainda todos os preceitos, né? Então ela poderia ter feito isso de maneira diferente, ela poderia não ter mentido para os soldados, né? Se ela já tivesse mais experiência com Deus, se ela já seguisse todos os preceitos, com certeza ela não teria feito isso. Como, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Né? E Abraão poderia ter mentido e ter dito, olha, o cordeiro já está lá em cima. Mas Abraão disse, meu filho, Deus proverá, né? Então vamos seguir que Deus vai prover. Outra vez, quando Jesus é questionado se iria à festa ou não, ele diz, olha, a minha hora ainda não é chegada, vão vocês, depois eu vou quando chegar a minha hora, né? Na verdade ele vai depois escondido, porque ele precisava fazer a sua obra ali, mas ele não mente dizendo que não vai, ele diz que a minha hora não é chegada, né? Então, Raabe com certeza tinha outras artimanhas, né, para ali usar Então Raabe com certeza poderia ter usado, né, de outros artifícios, né, para salvar aqueles hebreus ali. Mas, porém, todavia, entretanto, ela usa a mentira. Mas com certeza Deus a perdoou pela sua mentira, né, porque ela não conhecia totalmente a Deus ainda, né, e Deus renovou as suas misericórdias na vida de Raabe e fez uma grande obra através da vida dela. Tá? Então, o último ponto ele traz sobre a mulher do fio de escarlate. Nós vemos Raabe como uma mulher de fé, né, como heroína da fé, como uma mulher de estratégia e como agora a mulher do fio de escarlate. Se nós estudarmos durante toda a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia aponta para um único lugar, né, para a cruz de Cristo. A história principal da Bíblia, a Bíblia tem várias histórias, né, de vários homens de Deus, de várias mulheres de Deus, mas a história principal, a história central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo, né? Então, é por isso que todos os profetas, eles falam sobre Jesus, os salmos falam sobre Jesus, sobre o Messias prometido. Tudo aponta para o Cordeiro de Deus, né? A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus está morto desde a fundação dos séculos. Então, ele é o plano principal, o que rege toda a Bíblia, né? Tudo está apontado, o centro de tudo é Jesus Cristo de Nazaré, tá? Você não é o centro, tá? Jesus é o centro de tudo. Então, se nós olharmos durante todas as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vai ver sempre algo que aponta para o Cordeiro de Deus. Quando o povo estava ali no Egito e Deus manda a última praga, o povo hebreu, passar, né, sangue nos umbrais da porta para que ali fossem salvos, né, daquele mal que assolaria todos os primogênitos. O sangue ali é a representação de Jesus Cristo de Nazaré, que verte o seu sangue na cruz do Calvário. Inúmeras passagens nós vamos ver isso, né? Um apontamento para a cruz do Calvário, e aqui na história de Raabe não foi diferente. Para que Raabe não fosse dizimada pelos hebreus, para que todos soubessem quem era aquela mulher que havia ajudado aqueles espias, eles colocam um fio de escarlate, né, um fio vermelho na porta, né, na janela
de Raabe, para que os hebreus não entrassem ali e dizimassem a vida de Raabe, né? Então, apontando mais uma vez para a cena do Calvário, né? Que era o símbolo máximo de redenção para o cristão, né? Então, Jesus, né, torna-se descendente de Raabe, nasce de uma virgem, né? É descendente de uma prostituta, mas nasce de uma virgem para que se cumprisse a Escritura, né? Então, na verdade, a história de Raabe nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele usa quem se dispõe a fazer a obra dele, ele usa todos aqueles quanto ele quiser e todos aqueles que aceitam, né, ser abraçados, serem resgatados, redimidos por esse amor vertido na cruz do Calvário. Então, a Raabe foi um ponto, né, importantíssimo na vitória do povo de Deus, né, na vitória do povo hebreu. Já estamos concluindo a nossa lição, e a conclusão eu vou ler aqui que o comentarista nos traz, que ele faz um resumo, né, um aparato de tudo. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi no caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Tá? Então é o que está escrito lá em Hebreus 11:31, como eu já havia citado. Tá? Então, que fique para a nossa reflexão o que nós podemos fazer, né? Quais são os nossos preparativos para que Deus possa fazer um milagre nas nossas vidas, né? Que fique também para nós que Deus não faz acepção de pessoas, Ele pode usar quantos ele quiser, e Ele também pode usar a sua vida, não importa o que você fez, o que importa é o agora. Você é salvo, é redimido. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, então aceite a Ele, né, todos os dias. Abra o seu coração para Ele e veja quão grande salvação Deus tem ofertado a você, tá? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, uma boa semana e até a próxima.